Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Essa é uma parte do discurso de Donald Trump no dia 20 de janeiro, em que ele diz exatamente o seguinte, traduzindo aqui para o português, abre aspas. Às comunidades negra e hispânica, quero agradecer pela tremenda manifestação de amor e confiança que me demonstraram com seus votos. Ele segue dizendo que, abre aspas, estabelecemos recordes e não vou esquecer. Ouvi suas vozes na campanha e estou ansioso por trabalhar com vocês nos próximos anos. Trump aproveitou também para fazer uma referência a Martin Luther King Jr., já que, coincidentemente, aquele 20 de janeiro era também o dia de Martin Luther King, feriado nacional nos Estados Unidos, e ele Trump disse, que honraria Dr. King e lutaria para fazer com que seu sonho se tornasse realidade. O discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, foi um marco na luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Ativista e grande líder, Martin Luther King lutou e sonhou com um mundo sem racismo, sem pobreza, onde todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos, incluindo, obviamente, as mulheres, não só as mulheres pretas, mas todos os seres humanos. No artigo de Priscila Lara, de 20 de janeiro, publicado pelo Bakersfield, Califórnia, ela revela que numa conversa com Patrick Jackson, da NAACP de Bakersfield, é um jornal, uma plataforma de comunicação, ele disse que, como cidadão, não julgará o presidente Trump pela sua aparência ou pelo que ele diz, mas pelo seu caráter e pelo que pretende fazer agora que está no cargo. Isso no dia 20 de janeiro, tá, de 2025. E aí Jackson diz o seguinte, abre aspas, você pode dizer alguma coisa em um momento e fazer outra coisa quando se trata de política em outro momento. Então, analisaremos o conteúdo de seu caráter e as políticas que ele implementará durante o seu mandato, disse Jackson, da Bakersfield. Já no primeiro dia como presidente, Trump assinou 46 decretos, entre eles o fim de programas de diversidade e agências federais. Ele estabelece que a contratação não discriminatória, a partir do seu governo, é o que vai prevalecer, baseada em mérito. Ele ordena a eliminação de escritórios e iniciativas relacionadas ao DEI, que é o Departamento de Diversidade, Equidade e Inclusão, que promovem preferências, no que diz respeito à raça e gênero, quando nós sabemos que essa é uma luta e uma conquista que ela é de séculos. Vale lembrar que, assim como no Brasil, os Estados Unidos foram um país escravagista, um país que só a partir do século XIX liberta, os seus escravos. E aqui ainda houve uma guerra civil. Por isso a gente tem ícones como Martin Luther King que vão lutar para que as pessoas que foram escravizadas, as pessoas negras que vieram da África, elas possam ter alguma ascensão e direito na sociedade. Uma vez que era uma sociedade majoritariamente branca, escravagista, e aí, gente, a gente precisa entender isso. Quando se fala em mérito, não cabe o lugar de mérito quando você tem uma população de pessoas pretas, de mulheres, de pessoas LGBTQIAPN+,
que saem lá atrás, enquanto os homens brancos, héteros, eles estão lá na frente, a anos-luz de distância. É como aquela metáfora da corrida. É um saindo com muita vantagem lá na frente e o outro vai ter que correr muito, mas mesmo que ele corra muito, ele não vai conseguir chegar nesse lugar. Por isso que as políticas afirmativas são tão importantes. E os Estados Unidos são um país que era referência na questão de diversidade e política de gênero. Vale lembrar que logo que Trump entrou, ele, além dessas, quer dizer, a gente sabe aí de vários decretos e cada dia a gente está vendo mais e mais coisas, essa grande, caçada aos imigrantes ilegais. E aqui, de novo, eu vou reforçar isso porque eu sou imigrante, residente, legal nos Estados Unidos e posso afirmar que muitos dos imigrantes que estão sem documentos, que estão na condição de ilegais, são trabalhadores. São trabalhadores, inclusive, muitos dos quais pagam impostos, mesmo não tendo documentos. É importante a gente entender que ser um imigrante legal nos Estados Unidos, em qualquer país, não é um processo fácil. Eu conheci pessoas que têm histórias de 20 até 30 anos aqui nesse país sem conseguir legalizar a sua situação, porque existe uma dificuldade legal. Mas a grande maioria dessas pessoas são trabalhadores, não são pessoas criminosas, bandidos, como quer parecer que sejam. Então, voltando na questão das políticas afirmativas, inclusive uma delas também inclui imigrantes, então você teria, por exemplo, algumas descontos, bolsas para estudar. Então, essas bolsas para as pessoas, povos originários, os indígenas, para as pessoas negras, pretas e pardas, para os imigrantes, especialmente latinos, que é uma grande parte da população neste país, e para mulheres. Então, isso tudo são cotas afirmativas que, ao contrário do que muita gente pensa, elas são extremamente importantes para poder diminuir esse abismo que existe entre aqueles que, como eu disse, já saem lá na frente, porque quando a gente está falando de imperialismo e colonialismo, a gente sabe que foi isso que aconteceu, Mulheres, pessoas negras e indígenas que não podiam ter acesso à educação, a mesma história que a gente já sabe que acontece no Brasil. Além de tudo isso, o Trump, ele, váfalando aqui, voltando ao discurso de Martin Luther King, que sonhou com um mundo mais justo, sem racismo, vale a gente destacar que o Trump também assinou o perdão de Andrew Zabavsky e Terence Sutton. Ambos são policiais, ambos foram condenados pelo assassinato de Harold Hilton Brown, um homem negro de apenas 20 anos. Então, ele deu perdão para esses policiais e agora esses policiais estão livres. Isso é só para ilustrar um pouco das ações contra a igualdade racial. Quer dizer, se você tem um condenado, porque eles gostam muito de falar de criminosos, de bandidos, um policial que matou um jovem negro de uma forma muito covarde, que ganhou repercussão no mundo, e esses policiais são soltos, são liberados por um perdão do presidente da República, isso tudo é muito sério. Com relação às mulheres, Trump revogou vários decretos, como eu já falei, tem toda essa questão aí, das políticas afirmativas, mas também de financiamento para procedimentos de aborto legal, porque vários estados têm, aqui não é como no Brasil, porque no Brasil a gente tem 3 formas de aborto legal. No caso de estupro, no caso de risco de vida da mãe, da gestante, e no caso de anencefalia, quando o feto não tem cérebro, então não vai sobreviver. Já nos Estados Unidos, a política de aborto ela é estadual. Cada estado tem uma política diferente, mas existe, inclusive, ou existia, agora Trump revogou esse decreto de financiamento federal para procedimentos de aborto legal, que é preciso a gente dizer... É o que garante a saúde, a dignidade e a vida dessa mulher, Então,
Além disso, ele proíbe meninas e mulheres transgêneros de participarem de eventos esportivos. Ele determina que detentas transgêneros sejam transferidas para penitenciárias masculinas. Ele ordena a remoção de qualquer menção à liderança feminina no site da NASA. E isso chama uma especial atenção, porque a NASA é, na verdade, uma das empresas, né, estatais que se destacou exatamente por conta da sua política de diversidade e de inclusão de mulheres em todas as áreas da empresa, mulheres astronautas, né? Inclusive, eu sugiro muito que você assista o filme das três astronautas. Eu agora até me esqueci o nome do filme, que conta a história Estrelas. Espera que eu vou lembrar o nome do filme. É um filme maravilhoso que mostra a ascensão dessas mulheres, mas ao mesmo tempo a luta delas, porque elas tinham salários menores, e esse é um problema que a gente... Estrelas Além do Tempo, que chama o filme. Essa era uma luta, né, de vários profissionais, né? Mulheres que ganham menos do que homens, pessoas negras que ganham menos do que pessoas brancas. Então, nesse filme, você vai poder... É uma biografia, uma história real, em que você vai ver a história dessas mulheres que trabalhavam na NASA, e elas, inclusive, elas tinham restrição a certos locais, né, da empresa, e não existia sequer banheiro para as mulheres, para vocês terem uma ideia de como que era essa realidade. E a NASA, ela se destacou por ter programas... né, que contratam, né, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas, enfim. Ela estava, né, signatária, vamos dizer assim, e seguindo esse decreto, que era um decreto de diversidade e de inclusão, que Trump agora revoga e elimina. Então, e pede, inclusive, manda que a NASA retire dos seus sites qualquer menção a mulheres femininas, a lideranças femininas, desculpa. Então, aqui só para a gente entender o que acontece, quando alguém fala em meritocracia, você pode pesquisar aí, né, nas listagens da Forbes e tudo mais. Só para você entender, na lista das 11 pessoas bilionárias, obviamente a gente já sabe quem é o primeiro, que é Elon Musk. Ele é o primeiro bilionário, um herdeiro, né? O pai dele tinha minas, inclusive, na África do Sul, um herdeiro branco. E aí você vai ver que todos os bilionários são homens e brancos. O segundo é Jeff Bezos, da Amazon. O terceiro é Mark Zuckerberg, da Meta. O quarto é Larry Ellison, que é o chairman da Oracle. O quinto é Bernard Arnault, que é da LVMH, é um francês branco. Larry Page, que é da Alphabet, é um homem também branco. Sergey Brin, que é da Alphabet também. Bill Gates, da Microsoft, também bastante conhecido. Warren Buffett, né, que é esse grande investidor americano. E Steve Ballmer, que é da Los Angeles Clippers. Então, se você for olhar e ficar bem atento, você vai entender que nessa questão do mérito, não vai chegar nesse lugar, não vão chegar nesse lugar mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, e ainda por cima agora essa caçada às pessoas transgênero. Então é importante a gente entender por que as cotas, por que as políticas, né, de inclusão são importantes, e para a gente começar a pensar o que está por trás disso. Por que, né, que o mundo está dando um passo tão grande, ou vários passos tão grandes para trás. Se você gostou desse conteúdo, eu sou Cris Ferreira, me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira, dá o seu like e compartilha. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching.
Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.